Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje no programa nós vamos falar sobre disciplinaridade e interdisciplinaridade nessa disciplina, a Ciência da Religião. Aqui comigo está Tatiane Almeida, ela é doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas. Tatiane, bem-vinda, prazer recebê-la. Muito obrigada. Você quer acompanhar o nosso programa de qualquer lugar, a qualquer momento? Então, procura por Religare Conhecimento e Religião no YouTube, nas plataformas de desenvolvedores de podcast, aí você pode curtir, compartilhar, também acompanhar os nossos programas. Tatiane, você, então, primeiro quero te dar os parabéns, né, por uma pesquisa muito importante que você concluiu, que discute essa questão de disciplinaridade e interdisciplinaridade na disciplina Ciência da Religião. Quando a gente fala em disciplinaridade, para você que é também da área de educação, né, pedagogia, o que a gente quer dizer? O que é dizer que algo constitui uma disciplina? Sim. Primeiro, obrigada, Flávio. Por disciplina, nós compreendemos um termo, né, que se refere a uma unidade, uma singularidade, e isso quer dizer que é uma disciplina que é constituída através de uma arquitetura curricular, como nós temos denominado agora nos tempos atuais, em discussão em educação, mas também é o que a gente também discute como currículo, né, que é uma organização disciplinar, curricular, e que ela pode sofrer alterações de tempos em tempos. Essa discussão sobre disciplinaridade, ela já foi questionada, pelo menos no século XX, desde os anos 60, se fala no limite de uma concepção disciplinar. A disciplinaridade, ela constitui um mal em si mesmo? É um problema? Penso que não seja um mal, né? Como eu te disse há pouco tempo, esse currículo ele sofre de alterações de tempos em tempos. Considerando o modelo de ciência vigente, da ciência moderna, nós compreendemos que esse saber estava organizado de modo como uma unidade, uma singularidade, e dessa forma ele era concebido no viés de uma fragmentação do conhecimento. Passando por críticas, é reconhecido através da ciência contemporânea que se fazia necessário pensar também no ser humano, tendo ele como início, meio e fim dessa aprendizagem. Então, tudo aquilo que se torna necessário pensar é aquilo que está no cotidiano desse ser humano. Então, dessa forma, a gente precisa, sim, evocar novos pensamentos, novas metodologias, como acontece com a interdisciplinaridade. O que a gente chama de interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade, ela é compreendida como a troca epistemológica, metodológica, entre duas ou mais disciplinas. É um movimento de convergência disciplinar, ela não exclui, não causa supremacia de uma disciplina em relação à outra. Ela estabelece trocas que devem ser refletidas no contexto da epistemologia disciplinar. A interdisciplinaridade seria o quê? Um método? Sim, a interdisciplinaridade é um método, enquanto a disciplinaridade é a organização curricular. Quando a gente pensa nesse assunto, ali anos 60, quem é que aqui no Brasil ajudou a pensar, a trazer essa discussão? Você tem uma discussão, a primeira o quê? É na França, não é isso? Com o Georges Gurdjieff. Isso, correto. E aqui no Brasil, quem que ajudou a estruturar essa discussão sobre interdisciplinaridade? A primeira pessoa a trazer essa discussão ao contexto brasileiro é o Hilton Japiaçu, né, um filósofo. Ele escreve uma obra que tem, inclusive, conta com a introdução do Georges Gurdjieff. E, posteriormente, aqui no Brasil, nós temos a Ivani Fazenda, que discute a interdisciplinaridade de um lado muito macro, que é a questão da educação dentro da sua totalidade. Interdisciplinaridade como método aplicado à ciência da religião, você se dedicou especificamente a isso. A ciência da religião, você a entende como uma disciplina de perfil interdisciplinar? Compreendo. Compreendo a ciência da religião como uma disciplina autônoma, consolidada, cujo método escolhido é a interdisciplinaridade. E essa interdisciplinaridade ela não é marcada somente pela diversidade de disciplinas. Alguns autores vão chamar de auxiliares, e eu entendo que vale a pena ressaltar que elas são apenas mais algumas disciplinas,
né, a fim de não causar essa dependência e tampouco a supremacia. Como é que a gente entende a ciência da religião nesse contexto? Porque há quem defenda que exatamente esse plural em ciências da religião ele serve para marcar essa questão da interdisciplinaridade, mas o que a gente às vezes nota que é mais de perfil multidisciplinar, conjunto de disciplinas que se dedicam a um determinado objeto. Como diferenciar esse entendimento, né? Um mais para o lado de área, o outro, a discussão vai mais para o lado de pensar a ciência da religião como disciplina? Como se posicionar nesse debate? Eu entendo que é interessante pensar como disciplina, né? No caso da organização, por exemplo, dos programas de pós-graduação que temos no Brasil, acredito que a melhor escolha é pensar em disciplina. Durante a redação da minha tese, nos últimos 4 anos, eu também me fiz bastante essa pergunta, né? A conclusão que eu chego ao término é que a melhor, né, no caso, nomenclatura, pelo menos a mais adequada para esse momento, é a ciência no singular. Né? Essa ciência, ela traz em si a conotação da autonomia da ciência da religião diante dos seus estudos, a produção qualificada, né, do que ela produz e aquilo que também traz autonomia para uma disciplina, que é quando ela demonstra, né, à sua sociedade, à sua comunidade científica, o que somente ela consegue fazer. Né? Nós podemos sim ter a interdisciplinaridade como uma auxiliar, como um caminho de convergência, mas todo esse caminho de convergência ele só será possível mediante a autonomia disciplinar. Né? A disciplinaridade ela antecede a interdisciplinaridade. Os primeiros ali, elaboradores, formuladores da disciplina, eles já reconheciam a importância de diferentes abordagens sobre esse objeto, que é um objeto complexo, etc. Nós poderíamos falar em interdisciplinaridade antes mesmo de interdisciplinaridade ter surgido no meio acadêmico? Eu acredito que sim. Lendo os clássicos, os pioneiros, né, da nossa disciplina de referência, que é a ciência da religião, a gente consegue perceber os indicadores, tanto que Max Miller, Thiele, Joachim Vah e Chateaubriand de Lassalle também traz, né, para nós. Eles deixam muitas nuances da interdisciplinaridade, embora eles não digam a palavra interdisciplinaridade. Eles dialogam muito mais com o sentido conceitual do que com a nomenclatura propriamente dita. Aquele século XIX, quando ele delimita, né, essa disciplina, enfim, está marcado por uma série de questões ali da época, enfim, vai distinguindo esse modo de investigar esse objeto, que é religião, de outros conhecidos, como das ciências sociais da religião, da ciência da linguagem, com relação aos estudos de religião, literatura religiosa, etc. O que isso representa para a definição do que especificamente faz a ciência da religião, do que outras disciplinas que também se dedicam à religião fazem, podem fazer e continuam fazendo? Um método que em si é instaurado, né, com as reflexões de Max Miller, ele já indicava para esse modelo de comparação. Né? Ele já inicia esse percurso das suas primeiras 4 conferências, já falando a partir de uma outra disciplina, né, que é a ciência da linguagem. Ele colocava a ciência da linguagem em confronto com a ciência da religião. Nós temos hoje o entendimento que a ciência da religião ela tem como metodologia o estudo sistemático e comparativo. Então, ainda são questões que foram dialogadas com os clássicos, mas que foram construídos através dessa mediação com outras disciplinas. A construção autônoma da ciência da religião, ela anda em sintonia com outras disciplinas, assim como foi com a filosofia, com a teologia, né, foi com a ciência da linguagem, mas acredito eu que, nesse sentido, ela conseguiu construir toda a sua autonomia e consolidar essa autonomia diante desse regime de comparação. Bem, você fez uma investigação que também procurou compreender o debate nacional em torno de disciplinaridade e interdisciplinaridade. Você se dedicou a fazer análise de propostas de programas de pós-graduação. Eu quero trazer isso também para o nosso debate, mas eu não queria terminar essa parte sem dizer que existem outros debates em torno, por exemplo, de multidisciplinaridade, de transdisciplinaridade. Então, só para a gente marcar que são questões diferentes, específicas, e você está se dedicando mesmo à questão da disciplinaridade e interdisciplinaridade. Sim, são também metodologias,
com o uso não tão recorrente quanto a interdisciplinaridade, mas são pautas, né, que devem ser exploradas nos estudos em ciências da religião. Acredito que há de se fazer necessário também a reflexão desses pressupostos, dessas metodologias, mas nesse momento eu fiz uma escolha muito consciente de me dedicar à interdisciplinaridade e aprofundar essa interdisciplinaridade em seu sentido teórico e prático, que é esse estudo que eu proponho através das propostas pedagógicas dos programas de ciências da religião aqui no Brasil. Há níveis entre essas metodologias? Multi, inter, trans? Sim, a interdisciplinaridade, né, como eu já disse aqui hoje, ela estabelece uma troca. A multidisciplinaridade, ela não estabelece uma troca, ela se atém ao estudo compartilhado e até muitas das vezes dissecado entre partes, que é o olhar de cada especialista diante de um objeto. A pluridisciplinaridade também, que não aparece tanto, mas é existente, que também ela traz menção à reflexão de várias disciplinas, e a transdisciplinaridade, talvez essa seja uma mais íntima da ciência da religião, de acordo com alguns autores, e ela vai trazer a transcendência dessa disciplinaridade, ou seja, o extermínio, né, dessas disciplinas, dessas fronteiras disciplinares. No Religar de hoje eu converso sobre disciplinaridade e interdisciplinaridade em ciência da religião e a convidada Tatiane Almeida. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Tatiane Almeida. Nós estamos falando sobre disciplinaridade e interdisciplinaridade em ciência da religião. Bem, e aqui no Brasil, né, já temos aí mais de 50 anos da disciplina, constituída em ambiente acadêmico, universitário, começando por Juiz de Fora no final dos anos 60. Você se dedicou a estudar essa questão da disciplinaridade da ciência da religião e da interdisciplinaridade, e você foi provocada, né, pelo campo, provocada pela área onde você atua. Que juízo você faz desse debate? Em que pé está a discussão sobre disciplinaridade e interdisciplinaridade no país? A tese de doutorado, né, de religião e teologia em particular. Essa tese de doutorado, ela surge através, inclusive, de uma experiência muito própria, né? Eu me lembro quando aprovada no doutorado, eu fazia um outro estudo de uma outra situação, onde, inclusive, eu precisaria me valer da interdisciplinaridade e da disciplinaridade em ciência da religião. Numa consulta a uma especialista da outra área, né, da outra disciplina, ela me fez algumas duras críticas em relação ao que eu estava buscando, né, esse quanto eu iria me apropriar daquela disciplina e quantos eram os limites que haviam naquela relação que eu queria estabelecer. Eu me lembro de ter voltado, pensado muito sobre aquilo, até que eu decidi trocar de tema, né, e não só pensar em resolver aquele problema, mas estudar para resolver aquele problema que eu tinha lá no ano de 2018. Né? Então, eu entendo hoje que a disciplinaridade, a interdisciplinaridade, ela é um contexto contemporâneo para toda a educação brasileira, mas especialmente para a ciência da religião. Como você disse, aqui no Brasil ela chega em 60, também tem um marco para a ciência da religião, enquanto o primeiro programa também surgindo. O contexto da interdisciplinaridade aqui no Brasil, ele surge como um contexto muito conflituoso, de maneira que foi muito pouco reflexiva e muito mais incorporada aos documentos normativos da educação, a fim de que se somente cumprisse, né, o que se entendia e estabelecia, né, tendo em vista os resultados favoráveis que haviam nos estudos para a interdisciplinaridade, mas que pouco eram refletidos do como fazer interdisciplinaridade. Porque, embora a gente entenda que a interdisciplinaridade ela pressupõe uma troca, essa troca também precisa passar por um processo de autorreflexão e autocompreensão da disciplinaridade, a fim de se compreender quais disciplinas podem se relacionar, quais são as fronteiras, quais são, inclusive, os limites para que elas não se fundam e se tornem uma única disciplina, mas que elas conservem a sua disciplinaridade e tenham trocas saudáveis sem dano a nenhuma e nem a outra.
como é que a interdisciplinaridade pode ajudar a gente a não perder, né, o específico do disciplinar e do científico no estudo disso que se convencionou chamar de religião, etc., enfim. O que torna a ciência da religião disciplinar não é o seu objeto, isso é um fato. Nós temos o objeto religião, ele é complexo, ele não se esgota somente a palavra. O próprio termo é bastante equívoco, termo, muito discutido, a gente não tem um termo fechado, nós não temos, também enquanto cientistas, trazer verdades absolutas em relação ao que é religião, né? Nós estamos abertos ao diálogo, mas, inclusive, é interessante pensar que esse objeto ele não se esgota através de um olhar. Então, a ciência da religião ele pode sim trazer respostas a partir da sua epistemologia própria e autônoma, mas que a gente compreende enquanto cientista da religião que se faz necessário, é pertinente às trocas interdisciplinares para até poder ofertar pesquisas em nível quantitativo e qualitativo mais interessantes e também não tão fragmentadas, que é o que cabe à crítica disciplinar, para o nosso, né, para a nossa comunidade científica, para os nossos leitores e leitoras. Sim. Você se dedicou a estudar o perfil dos programas de pós-graduação em Ciências da Religião. Você analisou projetos pedagógicos, as propostas dos programas de Ciência da Religião, de Ciências da Religião e de Ciências das Religiões, porque há essa variação aqui no nosso país. O que é que você queria, né, encontrar ou analisar essas propostas? A minha proposta de análise era entender qual era a compreensão, a autocompreensão desses programas em relação aos termos de disciplinaridade e de interdisciplinaridade. Em que medida isso estava expresso na proposta pedagógica desses programas? Para isso, eu considerei o histórico do programa, o objetivo do programa, o público-alvo do programa, a arquitetura curricular desse programa. E aí eu fui dissecando esses dados a fim de encontrar momentos em que isso estivesse expressado em alguma medida, né? Os resultados eles constam hoje na tese, coisas também que não era dado, não era a exemplo, inclusive a própria nomenclatura, a discussão da nomenclatura não era o meu objetivo, mas ele também aparece como um indicador dessa disciplinaridade ou ausência dessa disciplinaridade. E o cenário? Qual é o cenário, a partir de você ter feito essa análise, ter encontrado esses elementos, né? Como é que a área responde a isso, né? Há uma compreensão a respeito dessa distinção da disciplinaridade, da ciência da religião e do método, da presença, da contribuição do método interdisciplinar? Em que medida? Quais são os resultados da sua investigação? É fato que nesses 50 anos muito foi construído dentro da nossa disciplina Ciência da Religião aqui no Brasil, né? Então, acho que primeiro vale a pena ressaltar que muito foi construído. Lógico que tem muito a se construir e vejo isso com muitos bons olhos. Uma disciplina, ela é uma disciplina viva, ela é flexível, ela dialoga com a religião, que é, inclusive, um objeto dinâmico. Então, eu consigo perceber como resultado que esses programas ainda têm muita tarefa pela frente, muita tarefa de autorreflexão, de entender os seus pressupostos disciplinares de forma autônoma, a construir os seus objetivos na perspectiva de entender que essa disciplinaridade ela é o centro, ela é a centralidade desses programas, que somente com isso consolidado é possível fazer a convergência interdisciplinar, que é estabelecer trocas com outras disciplinas, e uma tarefa que eu entendo que perpassa todas as propostas pedagógicas e chega a todos os cientistas da religião, é falar sobre ciência da religião, a proposta disciplinar da ciência da religião para todas as disciplinas das quais nós estabelecemos diálogos. Percebo que nós falamos muito de interdisciplinaridade para nós mesmos, né? E essas trocas interdisciplinares, elas precisam ser feitas de formas recíprocas com outras disciplinas e que devem, inclusive, estar cientes do quais são a epistemologia da ciência e da religião, porque é fato que nós também temos muito a oferecer.
Você sempre coloca nas nossas conversas um desafio que é a do reconhecimento da disciplina Ciência da Religião. Você acha que o público já entende quando a gente fala, sou cientista da religião? As pessoas sabem o que é que nós fazemos? Em grande medida, não. Eu venho de escola, universidade, de uma revista da Censo, da qual nós nos dedicamos a fazer um número explicando o que é ciência da religião. Eu abro a minha tese falando desses questionamentos que são recorrentes. Nós, enquanto cientistas, sabemos os desafios da profissionalização do cientista da religião. Então, tudo isso me faz entender, né, e poder te dizer com muita segurança aqui hoje que muito ainda precisa ser construído diante dessa autonomia. Não uma autonomia interna, porque para mim essa já é consolidada. A autonomia externa, ela ainda não está consolidada no Brasil. De tudo isso, das tarefas que você colocou, dessa necessidade de reconhecimento, eu termino perguntando pelo como. Você é da área de pedagogia, né? Como você traduziria, né, os resultados dessa pesquisa numa orientação, né? Qual seria a sua orientação para o caminho? Que caminho a gente pode seguir para a consolidação desse debate, desse entendimento da necessária disciplinaridade, reconhecimento da disciplinaridade e do uso do método interdisciplinar na ciência da religião? A publicização dos nossos trabalhos, não somente de formas internas, é um caminho. Então, a massiva, né, participação em eventos, congressos dessas disciplinas, fazendo mesmo esse caminho de falar, né? Eu sempre falo isso com os meus colegas e sempre coloco isso em sala de aula. É importante falar, não fugir dessa pergunta. O que o cientista da religião é? Nos apresentarmos em espaços públicos como cientistas da religião. Sou pedagoga de formação na graduação, mestrado e doutorado em ciência da religião. Eu sou uma cientista da religião pedagoga, né? Não que eu esteja causando uma supremacia entre uma formação e outra, mas nesse momento o meu trabalho, o meu foco, toda a minha construção, ela parte da ciência da religião. A pedagogia muito me auxiliou, inclusive, né, na conclusão desse trabalho, foi a análise da proposta pedagógica. Mas da pedagogia, eu recorri ao método. O meu objetivo de pesquisa está ambientado na ciência da religião. Então, muito da maneira como que nós podemos nos portar nos diálogos, nos apresentarmos em espaços diferentes e que promovam a reflexão e a apresentação, publicizarmos os trabalhos que são construídos pelos nossos colegas, publicizarmos o que ainda está por vir, que são os nossos desafios diários, não fugir desses desafios, porque a disciplinaridade e a interdisciplinaridade são, né, duas correntes muito debatidas na ciência da religião e devem ser muito e mais. Quando eu fiz uma pesquisa em estado da arte, em interdisciplinaridade, em ciência da religião, embora seja a metodologia que a área concebe como própria, ainda há muito pouco escrito. Então, são essas tarefas que se fazem necessárias. Ainda há muito o que fazer. Tatiane, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado, doutorado. Acesse a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até lá.